redes sociais. Sob a inspiração e proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito aos vereadores que registrem presença em seu equipamento. Solicito que o vereador Márcio Araújo informe os presentes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. A todos os funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, presencialmente aqui no plenário da Câmara, sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes. Número regimental. Passamos a deliberar no pequeno expediente. Encontra-se sobre a mesa ata e súmula da 9ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada em 4 de abril. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores, vamos então proceder à votação ata e súmula no equipamento. Solicito que o vereador vote em sim ou não. Falta no vereador Madeira. Sim. Agora sim. Senhor presidente, são 12 votos aprovando o ato súmula. Aprovada ata e súmula, respectivamente. Solicito o vereador Márcio Araújo, terceiro secretário, que proceda à leitura das matérias do pequeno expediente. Segue, senhor presidente. A Câmara Municipal de Valinhos convida para a aula inaugural da Escola Legislativa de Valinhos, Eleva, que será realizado em 26 de abril, às 13h30. Parabenizar da ciência aos vereadores e à disposição. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo envia contas do Poder Executivo, exercício de 2019. A Secretaria para proceder a juntar do processo 2735, referente às contas do Poder Executivo, exercício 2019. Disponibilizar o link a todos os vereadores através do sistema de informatização da Câmara. Baixar o arquivo compactado e salvar o sistema da Câmara. Após proceder ao encaminhamento do referido processo à Comissão de Finanças, em conformidade com o artigo 202 do Regimento Interno dessa Casa. Não havendo mais matéria para ser lida no pequeno expediente, declaro o mesmo encerrado. Solicito os vereadores que registrem sua presença no equipamento. Solicito o vereador Madeira que informe os presentes. Senhor presidente, primeiramente boa tarde a todos. Estão 14 vereadores presentes. 15, aumentou mais um. Número regimental. Passamos a liberar no grande expediente.
Informa os vereadores que querem utilizar a palavra para encaminhamento de matéria ou faça o devido registro no equipamento. Solicito ao vereador Márcio Araújo que proceda à leitura das matérias do grande expediente. Segue, senhor presidente, são 11 indicações do vereador Admir Jacomussi, 13 do Alessandro Martins, 5 do Sargento Simões, 11 do Eugênio Rufino, 13 do Simão, 6 do Giovanni Correia, 12 do irmão Ozelito, 13 do Júnior Getúlio, 8 do Leonardo, 9 do Madeira, 12 do Márcio Araújo, 4 do Neicar, 6 do Renan Pessoa, 8 do Ricardinho da Enfermagem, 8 Samuel Enfermeiro, 15 do Vaguinho de Zaira, 10 Pastor Valdeci, 7 do Wellington da Saúde, 10 do Iverson Santana e 10 Zé Carlos Nova Era. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2023, vereador Luiz Alfredo dos Santos Simão, concede o título de cidadão mauaense a Marcos Antônio Sebastião pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Mauá e da outras providências. Para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Projeto de Lei 71/23, Sargento Simões, cria a ouvidoria da Secretaria de Educação e da outras providências. Projeto de Lei 72/23, Sargento Simões, cria o Conselho Municipal de Segurança Escolar, o CONSESC, e da outras providências. Projeto de Lei 73/23, o Hélio da Saúde, institui e inclui no calendário de eventos da cidade o Festival de Talentos para a Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o TIA, no município de Mauá. Projeto de Lei 74/2023, Júnior Getúlio, dispõe sobre a instituição no calendário oficial de eventos do município de Mauá, o Dia da Luta Antimanicomial e da outras providências. As comissões de competência. Requerimentos. Boa tarde a todos. Requerimento 828/2023 do vereador Mazinho. Requer ao Poder Executivo informações acerca da administração do Parque da Juventude. Requerimento 829/2023 do vereador Mazinho. Requer a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, que forneça a relação de todas as suas ordens de serviço formalizadas no município de Mauá nos últimos 3 meses. Requerimento 830/2023 do vereador Huerto da Saúde. Requer o Poder Executivo informações sobre o cumprimento da Lei Federal número 13.935/2019, que garante a psicologia ao serviço social nas redes públicas de educação básica no âmbito do município de Mauá. Requerimento 831/2023. O vereador Huerto da Saúde requer ao Poder Executivo informações sobre a demora nos intervalos de atendimento na linha do ônibus 86, no Zaira 6. Requerimento 832/2023 do vereador Huerto da Saúde. Requer ao Poder Executivo serviço de manutenção, limpeza e capinação na viela Wagner Luiz da Rocha Silva, no Jardim Zaira. Requerimento 833/2023 do vereador Huerto da Saúde. Requer ao Poder Executivo informações sobre as medidas de segurança do trânsito que estão sendo adotadas nas intermediações das escolas da rede pública no município de Mauá. Requerimento 834/2023 do vereador Huerto da Saúde. Requer ao Poder Executivo informações sobre a falta de medicamentos na Unidade de Pronto Atendimento UPAS, Unidade Básica de Saúde, UBS, e a Estratégia da Saúde e Família, ESF, em nosso município. Requerimento 835/2023. O vereador Huerto da Saúde requer ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo e ao Poder Executivo do município de Mauá providências urgentes visando estabelecer ações de segurança nas escolas estaduais do município de Mauá, além de informações sobre a segurança nas escolas do município. Requerimento 836/2023 do vereador Huerto da Saúde. Requer ao Poder Executivo que interceda junto ao comando do 30º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal para a intensificação de patrulha preventiva e ostensiva nas proximidades da Escola Estadual Olavo Hansig. Requerimento 837/2023. Vereador Huerto da Saúde. Requer ao Poder Executivo que interceda junto ao consórcio Mauá Luz, solicitando em caráter de urgência a manutenção nos postos de iluminação pública na rua Eduardo Alberto de Miranda Daves e na rua Aécio de Queiroz, no Jardim Miranda Daves. Requerimento 838/2023 do vereador Ricardinho da Enfermagem. Requer ao Poder Executivo que interceda junto à empresa concessionária Enel Distribuição São Paulo para que realize estudos técnicos para extensão de rede de distribuição à área
aérea urbana na rua José Moreira Filho, entre o número 70 ao número 88, no bairro Jardim Lusitana. Requerimento 839/2023, o vereador Ricardinho da Enfermagem. Requer o Poder Executivo informações sobre a quantidade de paciente que aguarda cirurgia de catarata no município de Mauá. Requerimento 840/2023, o vereador Ricardinho da Enfermagem. Requer o Poder Executivo informações sobre as especialidades médicas indisponíveis no município de Mauá. Requerimento 841/2023, do vereador Ricardinho da Enfermagem. Requer o Poder Executivo informações sobre o tempo de espera dos pacientes para atendimento em consulta em especialidade médica no município. Requerimento 842/2023, do vereador Wilson Santana. Requer o Poder Executivo o serviço de implantação de sinalização de solo de proibido estacionar no lado esquerdo da rua Benedito Meireles Freira, número 211, no bairro Vila Vitória. Requerimento 843/2023, do vereador Wilson Santana. Requer o Poder Executivo o serviço de tapa-buraco na estrada Mauá ao Doutora, na Rio Claro, número 1828, no bairro Jardim Paranavaí. Requerimento 844/2023, do vereador Wilson Santana. Requer a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o serviço de vistoria e conserto de vazamento de água na rua Mário Pavanello, na altura do número 191, no bairro Vila Nova Mauá. Requerimento 845/2023, do vereador Wilson Santana. Requer a Companhia Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o serviço de vistoria e conserto de vazamento de água na rua Walter Ló, número 166, no bairro Nossa Senhora das Vitórias. Requerimento 846/2023, vereador Admir Jacomussi. Requer ao Poder Executivo que interceda junto ao comando do 30º Batalhão da Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal para a identificação das rondas preventivas e ostensivas em todas as escolas municipais, creches e escolas estaduais no município de Mauá. Requerimento 847/2023, do vereador Renan Pessoa. Requer o Poder Executivo o serviço de poda de árvore localizado na Avenida Claudio Savieto, em frente ao número 370, no bairro Jardim Zaira. Requerimento 848/2023, do vereador Renan Pessoa. Requer o Poder Executivo o serviço de poda de árvore localizado na Avenida Claudio Savieto, em frente ao número 356, no bairro Jardim Zaira. Requerimento 849/2023, do vereador Renan Pessoa. Requer o Poder Executivo o serviço de poda de árvore localizado na rua Dona Beatriz Lozano Lopes, número 331, no bairro Jardim Itaparque. Requerimento 850/2023, do vereador Renan Pessoa. Requer o Poder Executivo estudos técnicos para a manutenção da viela localizada na Avenida Martino Basso, altura do número 666, no bairro Jardim Zaira. Requerimento 851/2023, do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo estudos técnicos para a canalização de esgoto localizado na rua Itabuna, número 116, no Jardim Oratório. Requerimento 852/2023, do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo que interceda a empresa concessionária Consórcio Mauá Luz para a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da rua Itabuna, no Jardim Oratório. Requerimento 853/2023, do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo que interceda a empresa concessionária Consórcio Mauá Luz para a instalação de pontos de iluminação pública em toda a extensão da Viela Mossoró, localizada na rua Itabuna, na altura do número 113, no Jardim Oratório. Requerimento 854/2023, do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo estudos técnicos para a implantação de corrimão na Viela Mossoró, localizado na rua Itabuna, na altura do número 113, no Jardim Oratório. Requerimento 855/2023, do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo serviços de pavimentação asfáltica e a implantação de guias e sarjetas em toda a extensão da rua Benjamin, no Jardim Taquaruçu. Requerimento 856/2023, do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo que interceda junto ao comando do 30º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal para a intensificação das rondas preventiva e ostensiva em frente à Escola Municipal Guimarães Roda e adjacências, na rua Ariossi Rodrigues Costa,
no número 75, na Vila Mercedes. Requerimento 857/2023, vereador Sargente Simões. Requer a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o serviço de reparo de vazamento de água na Avenida Barão de Mauá, número 6.157, no Jardim Itapeva. Requerimento 858/2023, do vereador Sargente Simões. Requer o Poder Executivo o serviço de instalação de iluminação pública na Rua São Mateus, altura do número 108, no bairro da Matriz. Requerimento 859/2023, do vereador Sargente Simões. Requer o Poder Executivo estudos técnicos para a supressão das ruas das árvores localizada na Rua Bocotá, na Parque das Américas. Requerimento 860/2023, do vereador Eugênio Rufino. Requer o Poder Executivo em caráter de urgência estudos técnicos visando a revitalização dos brinquedos da praça localizado na Rua Capitão José Antônio Lagarreiro, em frente ao número 86, no bairro Parque de São Vicente. Requerimento 861/2023, do vereador Renan Pessoa. Requer o Poder Executivo informações referentes a acompanhamento psicólogo para os alunos, pais, professores, funcionários e colaboradores nas escolas municipais de Mauá. Requerimento 862/2023. Vereador Renan Pessoa. Requer o Poder Executivo o serviço de capenação e limpeza da praça localizada na Rua Raul Seixas, número 108, no Jardim Zaira. Requerimento 863/2023, do vereador Nova Era. Requer o Poder Executivo que, em regime de urgência, sejam tomadas medidas para a reconstrução do muro ao lado da entrada do Parque Ecológico, Gruta Santa Luzia, localizado na Rua Luzia da Silva e da Paiana, número 101, no Jardim Itapeva. Requerimento 864/2023, do vereador Leonardo Alves. Requer o Poder Executivo que interceda junto ao comando do 30º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal para a identificação das rondas preventivas e ostensivas nas Associação de Pais e Amigos Inspecionais de Mauá, APAI e adjacências. Requerimento 865/2023, do vereador Leonardo Alves. Requer o Poder Executivo o serviço de manutenção de valeta de escoamento de água fluviais localizado no encontro entre a Rua das Rosas e nas Ruas Amarílias, no bairro Jardim Primavera. Requerimento 866/2023, do vereador Mazinho. Requer o Poder Executivo o serviço de tapa-buraco na Rua Francisco da Paz, número 283, no bairro Vila Dirce. Requerimento 867/2023, do vereador Mazinho. Requer o Poder Executivo a fixação de placas com a denominação da Rua Colalino, que tenha início com a Rua Pompeu Buzeta ao lado do número 151, no bairro Boa Esperança. Requerimento número 868/2023, do vereador Irmão Zelito. Requer o Poder Executivo que interceda junto à empresa concessionária Mauá Luz para a manutenção de iluminação pública em parque localizado na Avenida Washington Luiz, sem número, no bairro Vila Margine, em frente à unidade do Pronto de Atendimento UPA do Margine. Requerimento 869/2023, do vereador Irmão Zelito. Requer o Poder Executivo informações sobre o cadastro individual de áreas no município de Mauá. Requerimento 870/2023, do vereador Irmão Zelito. Requer a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp, em regime de urgência o conserto de vazamento de água na Rua Pau Brasil, altura do número 318, no bairro Jardim P. Requerimento 871/2023, do Leonardo Alves. Requer ao Poder Executivo o serviço de zeladoria, limpeza, capinação, manutenção de iluminação pública em todas as vielas localizadas no bairro do Jardim Primavera, bem como a instalação de corrimão no escadão localizado na Rua Vitória Regis, ao lado do número 346. Requerimento número 872/2023, do vereador Leonardo Alves. Requer ao Poder Executivo o serviço de zeladoria, limpeza, capinação e manutenção de iluminação pública na viela localizada no bairro Jardim Camila. Requerimento 873/2023, do vereador Leonardo Alves. Requer a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o serviço de vistoria e conserto de vazamento de água na Rua São João, na altura do número 698, no bairro Jardim Estrela. Requerimento 874/2023, do vereador Simão. Requer o Poder Executivo em regime de urgência
acompanhamento e fiscalização do percurso das linhas de ônibus urbanas municipais na Rua Pernambuco, em toda a sua extensão no bairro Jardim Elizabeth. Requerimento 875/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo que seja realizado estudos técnicos visando a reforma do escadão localizado na Rua João Zacarelli, número 46, no bairro Vila Flórida. Requerimento 876/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo o serviço de poda de árvore localizado na Rua Horácio Geraldo da Silva, número 69, no bairro Jardim Zaira. Requerimento 877/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Waltermar Del Bono, no bairro Capuava. Requerimento 878/2023 do vereador Alessandro Martins. Requer o Poder Executivo a instalação de guarda-rei em frente ao muro da PAI, localizado na Avenida Comendador Walter, entre o número 1 e o 15, na curva que liga a referência via Avenida Alberto Soares Sampaio, no bairro Capuava. Requerimento 879/2023 do vereador Alessandro Martins. Requer o Poder Executivo esclarecimento sobre a quantidade de ração enviada à senhora Rose, bem como sobre o acompanhamento e tratamento dos seus animais, na Rua Rosa Kaziski, número 890, no bairro Capuava. Requerimento número 880/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo que interceda da fiscalização de trânsito na Rua Colômbia, no bairro Parque das Américas. Requerimento 881/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo que intensificação de fiscalização de trânsito na Rua Vicente Felipe Leporassi, no bairro Vila Flórida. Requerimento número 882/2023 do vereador Samuel Enfermeiro. Requer o Poder Executivo e a realização de estudos técnicos referente à pintura de sinalização de solo para demarcação de vaga de funerária. Permissão da parada, em frente ao céu, localizado na Rua Oswaldo Cruz, número 111, na Vila Augusta. Requerimento 883/2023 do vereador Sargento Simões. Requer o Poder Executivo o serviço de manutenção de rede de esgoto e limpeza na Viela Ilha Guará, localizado na Rua Júlio Antônio Conde, número 389, no bairro Jardim Zaira. Requerimento 884/2023 do vereador Sargento Simões. Requer o Poder Executivo realização de estudos técnicos para adequação da altura de muros e limitação de acesso à escola no municipal Perseu Abramo. Requerimento 885/2023 do vereador Leonardo Alves. Requer o Poder Executivo serviço de zeladoria, limpeza, capinação e manutenção de iluminação pública na viela localizado no bairro Jardim Anchieta. Requerimento 886/2023 do vereador Leonardo Alves. Requer o Poder Executivo serviço de zeladoria, limpeza, capinação e manutenção de iluminação pública nas vielas localizado no bairro Jardim Coapituba. Requerimento 887/2023 do vereador Sargento Simões. Requer o Poder Executivo informações sobre o funcionário Rogério Gonçalves da Cunha. Requerimento 888/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo informações sobre o treinamento ofertado aos agentes municipais de trânsito, em especial no que diz respeito à norma de atendimento ao público, à postura adequada e à abordagem de trânsito. Requerimento 889/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo a reconstrução do muro da Escola Municipal Ana Augusta de Souza. Requerimento 890/2023 do vereador Jairo Michelangelo. Requer o Poder Executivo o serviço de poda de árvore em toda a extensão da Rua Cedro, no bairro Jardim IP. Senhor presidente, requerimentos 828 a 837, 842 a 848, 850 a 874, 882 e 884 são de urgência e os demais constam apenas uma única assinatura. Em discussão os requerimentos de urgência. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores, vamos então proceder à votação da urgência dos requerimentos para o final da ordem do dia nos equipamentos. Solicito aos vereadores que votem sim ou não nas urgências.
você, ele viu você. Senhor presidente, são 17 votos aprovando os requerimentos de urgência. Aprovada a urgência dos requerimentos citado pelo terceiro secretário. Os demais requerimentos encaminho para a próxima sessão ordinária. Passa a palavra para o vereador Mazinho. Senhor presidente, a mesa, a todos os munícipes, a imprensa, a quem nos assiste, os funcionários dessa casa, quero saudar a todos com a boa tarde e desejar a todos que sejam bem-vindos. Queria aqui agradecer a presença do presidente do Sindicato Ferroviário do Estado de São Paulo, o Luiz, agradecer também o nosso grande amigo Adilson Alcântara, que é um dos fundadores da Ascobike, conhecido nacionalmente aqui, e dizer que daqui a pouquinho eles vão estar fazendo a utilização do tempo permitido por vocês aqui, aprovado nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu queria deixar aqui, para a ciência de todos, o acontecido de funcionário que esteve fazendo vistoria, senhor presidente, entre comércio e passou nesse comércio para fazer a fiscalização dele, qual é o serviço dele, o auditor fiscal. E aí ele parou no local, orientou essa pessoa que estava lá no seu comércio, com o som ligado, pediu para que esse comerciante baixasse o som e continuasse o som dele lá em tom mais baixo. Porém, senhor presidente, no dia posterior, ele retornou lá e deu uma multa. E aí eu venho procurar saber, porque a gente precisa saber, porque eu quis nome, e aí eu vou estar levando ao conhecimento da administração, eu vou estar procurando lá o nosso secretário, porque não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa entender o que aconteceu aqui. É caso pontual, é caso atípico, mas a gente não pode deixar de falar e de tomar todos os devidos cuidados, senhor presidente. Queria também falar, senhor presidente, até acho que os outros vereadores aqui, todo mundo deve ter recebido, uma notícia, um boato, inclusive entrei em contato com a Polícia Militar, no qual estão dizendo que no dia 20, soltou uma nota lá da Polícia Militar, e aí, a hora que eu recebi, eu entrei em contato com o pessoal da Polícia Militar para saber se aquela nota, ela procedia ou não, porque tem muita gente que não sabe o que é, já vai republicando. E aí me passaram que aquilo ali não fake news, me mandaram, eu tenho ele aqui, pedi para que postasse lá na minha rede social também, fiz uma fala, todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu tive a informação de mães que têm salas que estão com 30% só da sala de aula nas creches, e isso para a gente é muito preocupante. E a gente não pode deixar o terror tomar de conta da nossa cidade. Nós temos que ter, sim, respeito e responsabilidade. Primeiro, essa Casa de Leis ela é responsável. Todos aqui estão empenhados em cobrar segurança pública, para que a segurança faça a segurança dos nossos filhos na nossa cidade, através da Polícia Militar, através da GCM, e a gente precisa ser responsável para que a gente não cause pânico, pelo contrário. Primeiro é fazer a nossa lição de casa, enquanto pai, enquanto mãe, olhar na bolsa do seu filho, tomar todo o cuidado, senhor presidente, que eu recebi também uma mensagem, inclusive do meu sobrinho, que ele disse que o amiguinho dele ia levar uma faca para a escola para se defender, senhor presidente. E aí isso nos preocupa, porque os pais necessitam olhar as bolsas, necessitam olhar assim as redes sociais, necessita cuidar, saber com quem está falando, que eu acho que a primeira
Primeiro momento que a gente precisa fazer para que os nossos filhos tenham segurança nas escolas, senhor presidente. Segundo, nós, enquanto autoridades, não podemos ser irresponsáveis. A gente tem, sim, que estar atento, estar ouvindo a demanda dos pais de família, que são pessoas preocupadas, e que a gente tem que colocar primeiro na mão de Deus, fazer o nosso papel de cuidar dos nossos filhos. Segundo, ter, sim, a cobrança, e eu sei que essa Casa de Leis aqui está empenhada em cobrar aí a questão da segurança pública, porque é, sim, da nossa responsabilidade, senhor presidente. Então, eu queria deixar registrado aqui essa fala e pedir para que todos façam a mesma coisa. Tenho certeza que todo mundo deve estar fazendo o mesmo, colocando lá para tranquilizar o coração desses pais e tomar todo o cuidado, porque todo cuidado é pouco mesmo. A gente tem que cuidar, vigiar e se atentar, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Consulto se há mais vereadores que queiram utilizar a palavra ou se há mais matérias a serem encaminhadas. Não havendo mais matéria para serem lidas no grande expediente, declaro o mesmo encerrado. Informo aos senhores vereadores que está inscrito para falar na tribuna especial, de acordo com o artigo 232 do regimento interno desta Casa, o senhor Heloís Alves de Matos, presidente dos sindicatos ferroviários, para fazer uso da tribuna especial, com o tema Transporte Público e Privatizações. Solicito ao vereador Madeira que que conduza o senhor Luiz até a tribuna. A sua diretoria aí, da ferroviária que está presente, cumprimentar todos os presentes aí, tá? Sejam bem-vindos à nossa casa. Com a palavra, senhor Luiz, o senhor tem 30 minutos. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar o presidente desta casa, o vereador Giovanni, e em seu nome saudar todos os vereadores do município de Mauá. Quero saudar também aqui os representantes da imprensa e cumprimentar e saudar os companheiros ferroviários que estão ali no plenário. Companheiros, para quem não me conhece, eu sou Heloís, presidente do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, um dos sindicatos de trabalhadores mais antigos deste país. O nosso sindicato está chegando agora aos 91 anos de existência e fundado no seio da Companhia São Paulo Rail, que é essa ferrovia, que é a primeira do Brasil, que circulou de Santos até Jundiaí, que, por mudanças empresariais, posteriormente passou a chamar Rede Ferroviária Federal, posteriormente transformou-se em CBTU e hoje CPTM. Estamos aqui hoje, meus caros vereadores do município de Mauá. Está acontecendo uma ambição muito grande, um projeto muito cruel com o transporte sobre os trilhos em São Paulo. Como os senhores todos sabem, não precisa aqui eu dizer, mas a mídia todos os dias está divulgando que o governo de São Paulo, em 2021, começou a desmantelar o transporte de passageiros na região metropolitana de São Paulo. A CPTM foi criada em 1992 para incorporar os sistemas das linhas 8 e 9 da FEPASA e as 4 linhas origem CBTU, linha 7, região de Jundiaí, 10, região do ABC, 11, região de Guaianazes, 12, Itaim Paulista. Isso era a Rede Ferroviária Federal. Só que o governo do Estado, já em 2022, concedeu as linhas 8 e 9. E eu não preciso dizer que esse modelo já não deu certo, porque não deu certo em país nenhum do mundo. Eu quero aqui fazer um pequeno relato. Talvez vocês não saibam o que está acontecendo, as mazelas que estão acontecendo nas linhas
que já privatizaram, que são a 8 e 9. Por que eu estou aqui? Porque o governo já publicou um edital dia 31 de março para conceder as nossas linhas 7, que querem fazer um trem intercidade no traçado dos trens metropolitanos, entre Barra Funda e Jundiaí e Campinas. Só que eles esquecem que naquele trecho, o governo federal também tem o direito de passagem com a carga da MRS, como é aqui nesse trecho da linha 10, 11 e 12. Mas eu quero aqui me reportar, meus caros vereadores, do que vem acontecendo nessa concessão das linhas 8 e 9. Tudo isso, depois das constantes falhas nas linhas da CPTM, que já foram concedidas à Via Mobilidades, linha 8 e 9. É notório que privatizar ou conceder o transporte público de massa não funciona. Exemplos, segundo o Instituto Transnacional sediado na Holanda, ao menos 55 países tiveram algum processo de reestatização entre 2020 e 2017. Entre eles, França, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. O motivo, segundo o Instituto, as empresas privadas priorizam o lucro, aumentam preço e prestam serviços ruins. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro com a Supervia. A Supervia era a mesma origem CBTU. Aqui em São Paulo passou-se para o governo do estado e lá virou Supervia, privada. Sabe o que acontece no Rio de Janeiro? A passagem lá hoje é 7,40. E os trens sucatearam a massa de trem ferroviária. Estão querendo devolver a malha para a União Federal. Então é um exemplo claro do que vem acontecendo e é o que o governo Tarcísio de Freitas está querendo implantar aqui em São Paulo. Em São Paulo, estamos no mesmo caminho. Enfrentamos problemas quase que diários nas linhas 8 e 9 após a concessão à Via Mobilidade. O que tem afetado negativamente a vida dos passageiros do transporte sobre trilhos em São Paulo. Isso apenas 14 meses depois da concessão. Meus amigos, você sabe o que é a Via Mobilidade? A Via Mobilidade é uma empresa criada para administrar as linhas 8 e 9, filha do Grupo CCR. O Grupo CCR é o maior concessionário do Brasil, que inclusive administra os ônibus de São Paulo, administra os guinchos de São Paulo e uma série de empresas. Então eles só visam lucro porque querem administrar a ferrovia, que todos nós sabemos que ferrovia de passageiros nunca deu lucro no Brasil. Nunca deu lucro. Então aí que está a nossa indignação. O risco de acidentes que a população está exposta é muito grande. Os números são assustadores, meus caros vereadores. Foram 166 falhas nas linhas 8 e 9 em um ano de operação pela Via Mobilidade. São quase 7 vezes maiores quando aquele trecho era administrado pelos ferroviários da CPTM. Isso significa uma falha a cada 2 dias. Aquela região transporta 715 mil passageiros todos os dias. Em dias de falhas, os usuários sofrem com a velocidade reduzida e o maior tempo de parada entre as estações, além das plataformas lotadas, principalmente no horário de pico. Isso todos os dias está aí exposto na grande mídia, que eu acho que essa grande mídia até esconde as questões mais graves que estão acontecendo naquela linha. Os problemas são muitos, falhas técnicas quase que diariamente, descarrilamento de trem cheio de passageiros, incêndio em cabine de trem, morte de funcionário em serviço, como aconteceu em 2022, lá em Estação Pinheiros, o trabalhador foi eletrocutado.
trem colidindo em plataforma. Um trem entrou na plataforma da Júlio Prestes, quase que acontece um grande acidente, que poderia ter acontecido coisa pior. Tudo isso provoca atrasos, superlotação nas plataformas e usuários em risco. 75% das falhas são relacionadas a problemas estruturais. A Via Mobilidade, nós sabemos, não fazem manutenção de via permanente, troca de trilho, troca de dormente, rede aérea. Eles acharam que administrar a ferrovia era como se administrasse um ferrorama, colocasse o trem na via e nada mais precisaria investir. Mas, meus amigos, meus companheiros vereadores, a situação é grave. Não podemos permitir que esse governo privatize a linha. Já tem edital para privatizar a linha 7. O leilão vai acontecer 28 de novembro. E tem estudos agora que ele divulgou no dia 10 para incluir a linha 10 CPTM, 11 e 12, inclusive a 13, que é a linha mais nova da CPTM que vai até o aeroporto. Inclusive, uma suposta linha 14 que eles não vão construir. Como fizeram, esse governo fez com a linha 4 do metrô, construiu a linha 4 e entregou para a Via Mobilidade, que é a mesma que está administrando a linha 8 e 9. Vocês imaginam, parece que está tudo combinado. Estão querendo entregar o patrimônio sobre trilhos de São Paulo na mão de um grande concessionário, que é o grupo CCR. Mas, meus companheiros, só para os senhores terem uma ideia, aqui eu tenho uma pequena referência da satisfação do usuário naquele trecho das linhas 8 e 9 durante o ano de 2022. A Via Mobilidade disponibilizou em seu site a primeira pesquisa de satisfação com dados de maio de 22. O índice de aprovação da linha 8, quando operada pela CPTM, era de 88%. Depois, sob a administração da Via Mobilidade, 53%, que em um ano caiu pela metade a satisfação daqueles usuários que usam aquele trecho. A linha 9, quando era operada pela CPTM, a aprovação era de 83%, porque a melhor linha da CPTM era tratada como metrô de superfície, é aquela que margeia o Marginal Pinheiros. O governo entregou com estações novas, 3 novos, a satisfação da população era 83%. Hoje, depois de um ano, 54% da população só que aprova, e vai cair mais, porque a cada dia o serviço piora. Pior e o pior é o que eu quero, que eu estou levando, inclusive, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós teremos uma audiência pública aqui no próximo dia 24. Se acontecer um acidente mais grave naquele trecho, nós temos que transformar isso numa ação criminal, inquérito contra esses responsáveis que fazem os trem circular, transportando cada composição com mais de 2.000 pessoas. Então é isso que eu quero que os senhores saibam, que aqui nesse trecho também uma composição no horário de pico, meus caros vereadores. Mauá embarca aqui 54 mil passageiros nessa estação todos os dias. Você imagina, se piorar, hoje a CPTM já está com intervalo de 6 minutos, já está ruim. Lá na Via Mobilidade é 20 minutos. Então nós não podemos, vocês, aqui não é nem questão de ideologia política mais, é questão de impedir esse fracasso de levar a privatização dos trilhos para a iniciativa privada. Só para fazer uma comparação, a avaliação dos passageiros das outras linhas operadas pela CPTM hoje, as remanescentes, a 7, a 10, 11, 12, 13, é de 81,86%. Então, por que a CPTM não pode continuar na gestão? Porque ferroviário é uma categoria especializada, você não acha um maquinista no mercado. Para um maquinista operar uma composição com 2.000 trabalhadores, precisa de no mínimo 6 meses de treinamento.
Você não acha mecânico de trem no mercado, tem que treinar aqui internamente. Você não acha eletricista de trem no mercado, tem que ser treinado. Nós somos a categoria mais especializada que tem no Brasil. Inclusive, se vocês forem no artigo 236 da CLT, a CLT nos trata desde 1943 como categoria diferenciada, ferroviários. Está lá, a CLT não foi revogada até hoje. Então, nós não podemos permitir que essa ferrovia que fez o desenvolvimento do ABC, toda e qualquer cidade aqui, desde Rio Grande, desde Paranapiacaba, porque lá foi a matriz da companhia São Paulo-Rio, e até Jundiaí para o interior de São Paulo, trazendo as riquezas para Santos, foi os ferroviários que fizeram. E por que agora o governo carioca chega em São Paulo e quer vender todo o patrimônio do povo paulista? E eu não estou falando nem das outras empresas, que já divulgou estudo, Sabesp, e tudo mais, simplesmente quer vender todo o patrimônio do povo de São Paulo. Eu quero aqui levantar uma questão para vocês entenderem. O Ministério Público, desde o ano passado, está acompanhando esse processo. Só que, infelizmente, não toma posição, não entra, ele vem insinuando que vai entrar com uma ação lá com relação às linhas 8 e 9, para revogar o contrato, cancelar o contrato, e até agora não fez nada. Inclusive, no último dia 30, eu vou voltar ao dia 30 de março, mais recente, teve um descarrilamento de 2 trens ali, perto da estação Júlio Prestes. E o Ministério Público disse o seguinte: nós vamos dar 15 dias para melhorar, que nós vamos entrar com a ação para revogar esse contrato. O que aconteceu? Os 15 dias passaram-se. No dia 13 agora, quinta-feira passada, o governador de São Paulo, lá as portas fechadas, chamou a Via Mobilidade, o Ministério Público, e disse que lá saiu um acordão. Um acordão que diz que a Via Mobilidade vai investir mais 88 milhões nas modernizações que tem que fazer, que eles teriam que fazer lá na frente, vão fazer agora. Espera aí. Eles estão brincando com o transporte de animal? Eu acho que não. Estão brincando, transportando pessoas. Aquele trecho, como eu falei no início, são 705 mil pessoas que utilizam aquele sistema. É muita gente. Não tem como conceder transporte de alta capacidade como São Paulo, meus amigos. A CPTM chegava em 22 municípios. Vejam, se essa grande região metropolitana ficar sem a CPTM, igual a Via Mobilidade está operando tão mal, está dificultando a vida daquele pessoal da região de Osasco e Itapevi. Então, o nosso pleito aqui, nobres vereadores, e nós acreditamos muito na política. E quero dizer aos senhores que nós estamos indo em todas as câmaras de vereadores aonde o traçado da nossa ferrovia circula. Desde Ribeirão Pires, Paranapiacaba e Santo André, desde Ribeirão Pires, desde Rio Grande, passando por Ribeirão, Mauá, Santo André, fui em São Caetano já, vamos para Franca Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Várzea Paulista, até Jundiaí, porque nós temos que impedir que essa concessão maléfica e maldosa aconteça com a CPTM, as demais linhas da CPTM. Inclusive, a nossa luta hoje é para que esse contrato da linha 8 e 9 seja rompido. E isso o poder político tem que enxergar, independente de ideologia política, porque é uma questão de Estado. A CPTM atende a população que mais precisa. Você imagina Mauá sem a mobilidade de um trem de 4 em 4 minutos aqui na estação para transportar 54 mil pessoas. Então é isso que nós estamos trazendo aqui. Eu quero aqui, para encerrar, eu vou aqui pedir até ao nosso presidente da Câmara. Eu já tenho feito isso aqui na Câmara de São Caetano, em Santo André, nós estamos pedindo uma moção de plenário, quer dizer, submeter aos senhores um pedido dos trabalhadores ferroviários. Porque, além da precarização
do transporte, tem a questão também dos empregos dos nossos trabalhadores. Nós somos trabalhadores que são totalmente especializados. O nosso emprego, se a gente sai de uma empresa como maquinista, você não vai achar atividade de maquinista no mercado, porque maquinista só existe em empresa ferroviária. E assim por diante. Então, meu caro presidente Giovanni, eu quero pedir encarecidamente a esta casa e a todos os vereadores, independente de ideologia política, nos ajude para que nós não permitamos que a CPTM seja entregue graciosamente para grupo que só visa lucro, em detrimento dos que mais precisam, que é o transporte barato, talvez até poderia ser gracioso. Então é isso o nosso pleito e pedimos encarecidamente que vocês acompanhem o sindicato e os trabalhadores nessa demanda. É o que tinha a dizer. Obrigado, senhor Luiz. Pode ter certeza que essa casa está de apoio à luta dos ferroviários. Declaro encerrado o horário destinado à tribuna especial. Solicito que o vereador Madeira, segundo secretário, informe os presentes. Senhor presidente, são 23 vereadores presentes. Número regimental. Passamos a deliberar na ordem do dia. Solicito ao vereador Márcio Araújo, terceiro secretário, que proceda à leitura da pauta. Segue, senhor presidente. Item 1. Segunda discussão e votação, projeto de emenda à lei orgânica de número 1/23, do Poder Executivo, que acrescenta os incisos 3º e parágrafo 3º ao artigo 90 da Lei Orgânica do Município de Mauá, com pareceres favoráveis das comissões Justiça e Finanças. O item 2, segunda discussão e votação do projeto de lei 296/22, irmão Ozelito, denomina Pastor Adilson Antônio da Silva o Centro de Referência de Assistência Social do CRAS Feital. Pareceres favoráveis às comissões Justiça e Finanças. O item 3, segunda discussão e votação, projeto de lei 21/2023, do Márcio Araújo, dispõe sobre a garantia do direito dos pacientes ficarem com uma cópia da guia de encaminhamento médico nas unidades que compõem a rede municipal de saúde, com pareceres favoráveis das comissões Justiça, Finanças e Cultura. O item 4, a segunda discussão e votação do projeto de lei 28/23, pastor Valdeci dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, UPAs e postos de saúde do município de Mauá a disponibilizarem a rede de comunicação de dados sem fio Wi-Fi gratuitamente a usuários que realizarem qualquer espera no atendimento, com pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Cultura. O item 5, segunda discussão e votação, projeto de lei 31/23, Júnior Getúlio, dispõe sobre a instituição do calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, com pareceres favoráveis das comissões Justiça, Finanças e Cultura. Item 6, segunda discussão e votação, projeto de lei 32/2023, do Poder Executivo, Bombeiros da Polícia Militar, na verdade, dispõe sobre a concessão de uso da área pública ao grupamento de bombeiros da Polícia Militar para a manutenção de instalação da sua sede. Pareceres favoráveis, comissões de Justiça e Finanças. O item 8, segunda discussão e votação, projeto de lei 38/23, pastor Valdeci dispõe sobre a cassação do alvará de licença e funcionamento das farmácias, drogarias ou quaisquer estabelecimentos que comprovadamente comercializarem drogas, medicamentos ou insumos farmacêuticos falsificados ou adulterados. Pareceres favoráveis das comissões Justiça e Finanças. O item 9, segunda discussão e votação, projeto de lei 39/23, do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de confissão de dívida e parcelamento de débitos com a organização social Fundação do ABC, com pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. O item 10, primeira discussão e votação, projeto de lei 36/23, pastor Valdeci, dispõe sobre o março marrom e as diretrizes para a implantação da política municipal de prevenção, combate e reabilitação de diversas espécies de cegueira no município de Mauá. Pareceres favoráveis às comissões de Justiça, Finanças e Cultura. Item 11. Primeira discussão e votação do projeto de lei 40/23, Mazinho. Designa a Travessa João dos Santos, através dessa designação,
com início na Rua São Raimundo Nonato, prolongamento na Rua Adelino Pereira de Souza, São Sebastião. Pareceres favoráveis, Comissões de Justiça e Finanças. O item 12, primeira discussão e votação do projeto de lei 41/23, Ricardinho da Enfermagem. Dispõe sobre normas que definem os princípios a serem seguidos pelos prestadores de serviços públicos do município de Mauá. Pareceres favoráveis, Comissões de Justiça e Finanças. Item 13. Primeira discussão e votação, projeto de lei 42/23. Poder Executivo institui o programa Emprega Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Item 14. Discussão e votação única do requerimento 769/23, Ricardinho da Enfermagem, requer ao Poder Executivo informações referentes às atribuições da concessionária Mauá Luz. Item 15. Discussão e votação única do requerimento 770, Ricardinho da Enfermagem, requer ao Poder Executivo informações referentes aos parâmetros utilizados para definir o grau de prioridade para a realização do serviço de tapa-buraco no município. Item 16. Discussão e votação única do requerimento 771/23, do Ricardinho da Enfermagem, requer ao Poder Executivo informações referentes aos prazos para a execução do serviço ao buraco no município de Mauá. Item 17. Discussão e votação única do requerimento 772, Ricardinho da Enfermagem, requer ao Poder Executivo estudo técnico para implantação da faixa elevada na Rua Amaro Correia, à altura do número 98, no Lusitano. O item 18, discussão e votação única do requerimento 773, Ricardinho da Enfermagem, requer ao Poder Executivo cópia do relatório do segundo semestre de 2022, entregue ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente à qualidade, continuidade e eficiência da prestação de serviço de iluminação pública no município de Mauá. O item 19 é uma discussão e votação única do requerimento 783. Ricardinho requer à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo informações sobre o requerimento 357, referente ao prazo dos conselhos de vazamentos de água no município. O item 20, discussão e votação única do requerimento 788, vereador Madeira, que pede ao Executivo intensificação das rondas preventivas ostensivas na Rua Cedral e adjacências do Jardim Pedroso. O item 21 é discussão e votação única do requerimento 789/23, Ricardinho, que pede informações referentes às suas obrigações em comunicar à Sabesp e à Arcesp acerca de reclamações recebidas dos usuários. Item 22, discussão e votação única, requerimento 797. Leonardo requer ao Poder Executivo serviço de zeladoria, limpeza e capinação na Rua do Manacá. Item 23, discussão e votação única, requerimento 806. Leonardo pede ao Executivo serviço de zeladoria, limpeza na Praça da Biquinha, na Avenida Assis Brasil. Item 24, discussão e votação única, requerimento 808. Alessandro Martins, que pede informações referentes à resposta insatisfatória do requerimento 159/23, do qual solicita esclarecimentos referentes ao estado de abandono dos aparelhos de ginástica ao ar livre. O item 25 é uma discussão e votação única, requerimento 809, Alessandro Martins, que quer esclarecimentos à situação da Rua Atílio dos Reis, número 165 e 223. Item 26, discussão e votação única, requerimento 820, Sargento Simões, pede informações sobre as faixas de pedestres. O item 27, discussão e votação única do requerimento 821, Sargento Simões, que pede informações complementares sobre os itens da merenda escolar. O item 28, discussão e votação única do requerimento 824, irmão Ozelito, que requer a instalação de comissão especial de acompanhamento para apurar as ações realizadas à segurança nas escolas. Requerimento de urgência oriundo do grande expediente 828 a 837, 842 a 848, 850 a 874, 882 a 884. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, solicita discussão. Senhores vereadores, nós estamos em processo de discussão de votação e eu gostaria que os senhores pudessem fazer um pouquinho mais de silêncio, não só os vereadores, mas os ex também. Obrigado.
Senhor presidente, solicito a discussão e votação englobada de toda a pauta da ordem do dia, os requerimentos de urgência oriundos do grande expediente. Em discussão, o requerimento do vereador Márcio Araújo, que requer a discussão e votação englobada de todos os itens da ordem do dia e os requerimentos de urgência. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantam. Aprovado o pedido de englobamento. Agora sim, vereadores, vamos discutir e votar toda a pauta da ordem do dia e os requerimentos de urgência. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Simões. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Boa tarde aos munícipes que estão na casa, bem como os na internet. Cumprimento todos na pessoa do meu querido amigo Betinho, pessoa que a gente tem um carinho, um respeito, uma admiração, né? E tenho certeza que em breve vai estar, né, ou de volta nessa Casa de Leis, ou quem sabe, né, em algum cargo do Executivo aí, né? Não pode ficar de fora. Algumas pessoas me perguntaram por que eu vim de vermelho hoje. E é claro que eu vim de vermelho em homenagem às faixas de pedestre da nossa cidade que estão sendo pintadas de vermelho, né? Desperdício do dinheiro público, como se já não tivéssemos problemas demais na cidade, né? Sabemos que faltam remédios nas UPAs e UBSs, falta a infraestrutura básica, o mínimo, mas o excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Vaidoso de Oliveira, com toda a sua vaidade, resolveu pintar a rua de vermelho. Esse mesmo prefeito, quando era vereador, ele deu uma declaração, deu uma entrevista no jornal Repórter Diário, dizendo que se ele fosse eleito prefeito da cidade, ele iria diminuir os cargos públicos, ia diminuir os cargos comissionados. Hoje são mais de 600 cargos comissionados, algo em torno de 640, 650, próximo disso. Já conversei com várias pessoas da prefeitura que me dizem claramente que com 300 cargos seria mais do que suficiente. Ou seja, esses 300 e poucos cargos poderiam ser divididos para poder pagar melhor o funcionário público concursado, poderia transferir esse dinheiro para a saúde da cidade, para a segurança da cidade. Mas o prefeito Marcelo Vaidoso Oliveira, né, o mentirosinho, porque a partir do momento que prometeu que ia fazer e não fez, mentiu, né? Prefere ter os cargos comissionados em excesso. Eu recebi uma denúncia, eu não sei cantar inglês, né? Mas se eu cantasse inglês, seria aquela música do Globetrotters, lá do Caça-Fantasma. Tenho recebido denúncias, inúmeras denúncias, muitas já foram para o Ministério Público, e hoje foi uma quentinha de um colaborador que presta serviço na cidade de Mauá e presta serviço também na cidade de Santo André, concursado em ambos lugares. Isso é permitido por lei, isso é possível, isso é factível. Até aí não teria nenhum tipo de problema. O grande problema é que a escala desse funcionário, em Mauá, ele está 5x2. Abre parênteses, ele recebe um salário de algo que ele não for, que não existe portaria para ele. Então já está errado, não tem portaria, ele exerce uma função X, né, sendo que ele foi, o concurso dele foi para a função Y e não existe portaria. E com isso, aumenta também as horas extras dele. Agora eu queria entender como é que ele consegue fazer hora extra em demasia, fazendo 5x2 em Mauá de dia e estando em Santo André 12x36 também de dia. Então, em uma semana, ele está segunda, quarta, sexta em Santo André e de segunda a sexta-feira em Mauá no mesmo horário. Entende? Então, tá aí o fantasma, né? Ele deve... O único que eu sei que é onipresente, onipotente, onisciente, é Deus. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ninguém. Então tá aqui as escalas para quem quiser ver. Tá? Se tem alguma coisa errada,
não fui eu que preenchi a escala, eu apenas as recebi. Tá? Então, de tantos funcionários fantasma que a gente sabe que tem, alguns a gente pode provar, outros não, tem esse caso que é triste, porque pessoas estão deixando de ser socorridas pela SAMU aqui na cidade. Pode olhar, vereador. Pessoas estão deixando de ser socorridas aqui na cidade. Tá? Mas e se for em Santo André? Se for em Santo André, pode não ser problema direto nosso. Tá? A ilegalidade não é dessa casa. Mas se essa casa deixar de denunciar, a gente pode até não estar cometendo ilegalidade, mas estaremos cometendo imoralidade. Então, eu já fiz o requerimento para que o senhor Francisco Marcelo Vaidoso de Oliveira possa me responder, e já mandei também para o Ministério Público. Eu gostaria de falar também sobre o meu requerimento. Tenho 2 requerimentos meus hoje, tá? Que é o 27 e o 28. Não, desculpa, é o 26 e o 27. Mas eu quero falar principalmente sobre o 27. Semana passada, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho um respeito, citei o nome dele de propósito e pedi que ele me respondesse. Né? E eu queria dizer, só que ele falou e não falou nada. Então eu poderia chamar o nome dele, né, de fulano de tal Sabonete. Né? Primeiro porque ele está sempre cheiroso mesmo. Ele está sempre cheiroso. Eu estou sempre dando um beijo, um abraço nele, como prova que as nossas falas aqui não são pessoais, são de ideias. Né? Eu sempre brinco, né? Eu odeio o PT, mas eu amo os petistas. E é como Jesus. Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Né? Então não tenho nada contra as pessoas. São apenas ideias diferentes. E o meu amigo Sabonete falou, deu uma sabonetada e não respondeu. Porque eu sinto o odor fortíssimo, infelizmente, eu sinto o odor fortíssimo. Meu querido Márcio, né, você que tem tanto meu respeito, sempre falo muito bem de você, eu admiro você demais. Eu acho que você, com todo respeito aos outros 22 vereadores, é o vereador mais bambambam dessa casa, super inteligente, super trabalhador. Não que os outros não sejam, somos todos trabalhadores. E você fez um trabalho excelente visitando as 44 escolas. Né? 42, desculpa, 48 escolas. E o que eu quero deixar claro, eu não estou discutindo aqui, Márcio, a qualidade da merenda. Em nenhum momento ninguém escutou aqui eu falar da qualidade da merenda. E o meu amigo vereador, ele me questionou como se eu estivesse falando mal da merenda. Eu não falei mal da merenda, eu não estou falando da merenda. O que eu quero saber, o que a população de Mauá quer saber e precisa saber, é o preço da merenda. É isso que nós precisamos saber. Então, eu fiz um requerimento, o prefeito, eu fiz um requerimento com 5 itens. Ele respondeu 4 itens. E aí ele só não me respondeu um, meu querido vereador Alessandro Martins. Quanto eles estavam pagando na merenda. E aí, me causa muita estranheza. Se algum vereador mais quiser ver as escalas, está aqui, tá bom? Me causa extrema estranheza, gente, o prefeito não responder para um vereador dessa Casa de Leis, a despeito de ser o Sargento Simões ou qualquer um, 2 vereadores. Por que que o prefeito não me disse e não me diz quanto está pagando na merenda? Eu só levo a crer em algo. As merendas estão superfaturadas. Eu conheci um amigo na semana passada e eu conheci essa pessoa através de um outro grande amigo e ele fornece para mais de 1.000 escolas, para mais de 1.000 cidades. O forte dele é merenda escolar. E eu pedi para ele, eu falei assim, olha, eu vou te passar os preços, você pode fazer um comparativo para mim? Ele falou, pode. E quando eu falei para ele que o prefeito não me respondeu, ele de cara torceu o nariz. Por quê? Está devendo. Então, eu estou fazendo aqui o requerimento novamente. Não sei se veio algum pedido por parte do líder do governo para não aprovar o meu requerimento. Tá? Não sei se tem, eu creio que não, espero que não. Porque é muito ruim nós, como vereadores, estarmos aqui tolindo, cerceando o direito dos nobres pares de pelo menos fazer um requerimento. Não é verdade? Se não deve nada, responde, sargento. Está aqui ó, o preço da carne, o preço do arroz, o preço da linguiça e o preço da almôndega. Se tiver tudo certinho, o que vai acontecer? Sabe? Eu sou homem suficiente para fazer um vídeo
para fazer um vídeo e dizer, gente, olha, eu soltei um vídeo lá atrás, eu fiz um requerimento, o prefeito não respondeu. Eu solicitei um requerimento novamente, ele respondeu. Eu fiz um comparativo e os preços praticados, os preços pagos pela Prefeitura Municipal de Mauá estão de acordo com o mercado. Sargento, você tem coragem de fazer esse vídeo? Faço na hora. Faço na hora. A minha vontade, gente, nós temos uma cidade hoje que nós temos um prefeito com mais de 70% de rejeição. Todos nós aqui sabemos que o governo vai de mal a pior. Mas eu não sou o tipo de pessoa que quanto pior, melhor. A minha vontade é que a cidade esteja muito bem administrada. E que o prefeito Marcelo Vaidoso de Oliveira pudesse estar fazendo um mandato excelente e pudesse ser reeleito no primeiro turno. Como acontece hoje com o prefeito Paulo Serra. Foi reeleito, tá, e muito provavelmente vai fazer o sucessor dele. Por quê? Porque vem fazendo um excelente mandato. Então, a minha intenção como vereador, como munícipe, como cidadão, como pai, como pessoa, né, que faz parte da nossa sociedade, é que as coisas possam ocorrer da melhor maneira possível. Mas é muito triste, né? Nós fizemos um projeto de lei aqui nessa casa para que todos os próprios públicos só pudessem ser pintados com as cores da cidade. Porque vem o prefeito X, pinta da cor do partido dele. Vem o prefeito Y, pinta da cor do partido dele. Aí vem o Márcio amanhã, é candidato a prefeito, ganha eleição, gosta de rosa, aí pinta de rosa. Aí vem o outro, pinta... Gente, isso é desperdício do dinheiro público. A cor é o rosa, beleza, vamos pintar de rosa sempre. Até para a cidade poder ter uma característica. Isso que está sendo feito, pintando a cidade, sabe, as faixas de vermelho, gente, isso é jogar dinheiro fora. Eu estou fazendo um requerimento para saber quanto foi gasto. Porque eu vou fazer um vídeo e vou dizer, olha, foi gasto tantos R$1.000, foi gasto X com funcionário, esse dinheiro podia ter sido aplicado em outra coisa. Administrar a cidade é como administrar uma empresa. Eu tive já uma empresa que quebrou. E quando a gente quebra, é na dor, é na dificuldade que a gente mais aprende. A cidade precisa de pessoas que amem a cidade. A cidade precisa de pessoas que cheguem aqui e queiram fazer diferença na cidade. A cidade precisa de pessoas que queiram tornar Mauá a melhor cidade do Brasil. A cidade de Mauá precisa de pessoas que queiram transformar a nossa cidade, a nossa realidade. E eu tenho certeza que aqui nessa Casa de Leis tem pessoas comprometidas. Presidente, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, tá? Eu quero agradecer aí e dizer que estamos juntinhos, presidente. Com a palavra, vereador Júnior Getúlio. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos os munícipes presentes da casa, a todos os funcionários, a internet, todos que estão acompanhando via web, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do encaminhamento da matéria, que a gente está fazendo a instituição do calendário do Dia Mundial da Luta Antimanicomial, né? A gente foi procurado por alguns trabalhadores do CAPS, outras pessoas de movimentos contra a questão do manicômio, né? De criar, ou de pensar, ou de ter isso como pauta. E aí a gente está fazendo esse dia para ter um dia de luta aqui na casa, né? Um dia para a gente mostrar a importância de fazer o tratamento das pessoas mais com um olhar mais humano e mais tem um atendimento diferenciado, né? Seja pelo CAPS, seja de outra forma, tá? E não pude deixar de ouvir o vereador que antecedeu, ele falando sobre uma folha de ponto que foi enviada para ele, né? Inclusive eu vi o requerimento onde ele cita o nome do funcionário, cita o RF do funcionário, e eu já tinha até falado para ele, falei, olha, como você está colocando o nome da pessoa, como você está colocando, informando quem é a pessoa, é importante saber, se tiver errado, essa pessoa pode também denunciar você e pode entrar com processo por calúnia. Porque pelo que foi acompanhado, tanto pelo presidente da casa,
quanto por mim, que ligou lá, a pessoa, ela não tem esse duplo vínculo no mesmo horário. Ela tem o duplo vínculo, que é assegurado por lei. Porém, ela não está no mesmo horário. Pode ter erro? Pode ter erro. Pode ter coisa? Pode. Agora, tudo tem que ser investigado da forma correta, né? Vocês já dizer, vir com imagem de fantasma, de não sei o quê, já coloca a pessoa em xeque dizendo que ela está sendo leviana. E às vezes, e muitas vezes pode acontecer que teve erro humano também. Então vale a pena a gente investigar primeiro antes de fazer qualquer tipo de acusação. E isso eu tenho certeza que o governo do Marcelo Oliveira vai fazer com toda a calma. Quando chegar esse requerimento, ele vai ser respondido, vai ser esclarecido. Se tiver coisa errada, vai ser mandado embora. Agora, se não tiver coisa errada, aí cabe ao funcionário buscar as medidas legais para representar quem acusa ele de fazer coisa errada aqui na administração pública, né? Essa é a primeira coisa. Quando o vereador fala também sobre a questão da merenda, ele deprecia-se a merenda, dizendo que ela é superfaturada, dizendo que muitas vezes ela até não pode até não prestar. Ele fez o requerimento, no requerimento dele, ele não está os itens muitas vezes que ele quer que informe o valor. Isso daí é sabonetar? Não é não. É saber perguntar direito o que você quer saber no requerimento, e às vezes não foi, e você não obteve a resposta que você quis, mas você obteve uma resposta. O requerimento não ficou sem resposta. É isso que importa também. Ele teve a resposta, não pode ser a resposta que ele queira, mas ele teve. Então, e quando fala de merenda, eu falo porque eu estive nas escolas, Vaguinho. Eu passei nas escolas, o Márcio também passou em diversas escolas, e eu tenho certeza que tem inúmeros problemas na gestão pública, e que a gente vai, aos poucos, arrumando esses problemas. Mas eu tenho certeza do seguinte, que um deles não é a merenda escolar. Isso daí eu posso lhe afirmar com toda clareza, porque eu conheço as merendeiras da cidade de Mauá, que são bem empenhadas. Eu conheço o tipo de alimentação que é preparado tudo fresco para as crianças comerem, e conheço também as pessoas que trabalham na unidade que cobram para ter uma alimentação de qualidade. Então, não vem com falar de merenda aqui, porque está falando bobeira, tá bom? Obrigado e boa tarde. Com a palavra, vereador Ricardinho, da enfermagem. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde. Prometo ser rápido aqui nas minhas palavras. À imprensa, aos munícipes presentes aqui, meu boa tarde. Senhores vereadores, eu venho nas últimas sessões falando sobre algumas questões de zeladoria, algumas questões de Sabesp, né? No sentido da qualidade do serviço, e cabe ao vereador, a todos os pares aqui, ter a sua relação de trabalho, né? E por conta da minha relação de trabalho, eu falo com a Sabesp quase todos os dias, falo com a BRK também quase todos os dias, devido às muitas demandas que chegam ao morador. Quando o morador ele faz uma reclamação de 2 meses que a sua calçada está vazando, ele acaba procurando o seu vereador. Quando o morador faz uma reclamação que ele foi assaltado por conta de uma luz que está baixa e de uma árvore que está extremamente carregada e provocando assim um espaço escuro, ele então procura o seu vereador para que esse faça valer o seu direito, né? Então a gente começa a pesquisar, a estudar e a ler os contratos da nossa cidade. E eu quero hoje me ater a, em especial, o contrato de concessão do serviço com a Sabesp aqui em Mauá, salvo engano, 40 anos para frente ainda, a Sabesp terá na nossa cidade. E fui ler o contrato. E no contrato, senhores vereadores, há um item muito claro que diz que cabe ao poder público
a fiscalização dos problemas da Sabesp, ou seja, falta de água, buraco aberto, demandas de vazamento na cidade que não são atendidas em até 48 horas. Isso tudo cabe ao poder público. Eu venho aqui relatar aos senhores que fiz o requerimento do item 21 hoje, que diz o seguinte, que cabe ao poder público informar a Sabesp dos problemas que ela, enquanto poder público, está recebendo. E também informar a Arcesp, tá certo? Então, eu estou pedindo aqui, senhores vereadores, senhor presidente, uma cópia desses relatórios pela qual o poder público deve estar enviando para esses órgãos competentes. Enquanto vereador, a gente vem cobrando, e eu acabei enviando um requerimento desses aqui também para a ouvidoria da Sabesp, né? E, para minha surpresa, eu recebi de volta uma ligação em meu gabinete da ouvidoria da Sabesp para saber se a minha demanda havia sido atendida. Fica uma interrogação na minha cabeça, né? Como que eu vou saber se eles foram lá tampar o buraco ou reformar ou tampar o vazamento? Cabe à própria concessionária ter os seus funcionários para fazer tal situação. E foi me informado que existe uma falta de equipe, né? A falta de equipe. Eu estive esses dias visitando ali a área das chacras e me deparei com 2 amigos fazendo a manutenção dos bloquetes. Peguei na mão deles, cumprimentei, parabenizei, porque para fazer um trabalho daquele tem que, né, fazer direito, ser somente corajoso para encarar um trabalho daquele. E eu disse para ele, escuta, em quantas equipes vocês são? Vereador, nós somos somente em 2, para fazer a reposição dos bloquetes de toda a cidade. Ou seja, tem alguém de brincadeira com esta casa ou de brincadeira com a população. E uma das situações pela qual eu pedi a fala, senhores vereadores, diz aqui no contrato que o único meio do poder público romper o contrato com a Sabesp é a má qualidade de serviço. Os senhores estão entendendo? A má qualidade de serviço dá uma abertura para o poder público romper o contrato com a Sabesp. Agora, se você não quer romper o contrato, você pode multar a Sabesp, tá certo? Você pode multar a Sabesp pela má qualidade de serviço. E essa multa, ela pode ser revertida em reposição asfáltica. Ou seja, trocou-se um ramal, a Sabesp poderia vir naquela rua e reformar aquela rua inteira, e não simplesmente trocar um ramal. Eu entrei com um requerimento aqui, eu já estou encerrando, que fala qual é a prioridade que a secretaria está usando para tapar buracos. Eu peguei uma rua esses dias, linha de ônibus, andei a pé lá e estava exatamente 15 buracos na rua. 15 buracos. Mandei o requerimento ao secretário da pasta e ele me fala o seguinte, vereador, eu não tampei ainda porque não é prioridade. Eu falei, tá, uma rua de ônibus, uma rua onde passa ônibus, moradores passam naquele local, não é prioridade, então precisa saber qual que é a prioridade. Agora, é sabido de todos os senhores que os ramais da nossa cidade, eles são velhos. São ramais que não aguentam absolutamente nada. E à medida que a água é aberta naquele ramal, a tendência dele estourar é muito grande. É muito grande a tendência de estourar. Então, qual é a média de você, numa rua de 100 metros de rua, você tampar 15 buracos? Por que não recapeia ela toda? Qual é o custo desses 15 buracos? Tá certo? É nisso que eu estou me apegando. Qual que é o custo? Quanto que eu gastei para tampar 15 buracos? Sendo que o contrato, ele me dá a abertura de, se eu trocar um ramal ali, eu posso trocar o ramal inteiro e recapear
aquela rua inteira. Os senhores estão entendendo? Agora, a gente está fazendo aqui um último requerimento, tá certo? Para que esse último requerimento, ele venha com uma resposta decisiva. E não é só mandar um requerimento por mandar. Tem que apontar a solução, porque nós estamos falando de dinheiro público, estamos falando de concessão pública. Então, quando se fala de concessão pública, eles precisam informar o Tribunal de Contas, precisa informar a quem fiscaliza da qualidade do serviço. Então, se não tem qualidade de serviço, ora, senhores vereadores, há uma abertura muito grande aqui para pedirmos a anulação do contrato. Tá certo? Porque a cidade de Mauá, ela não aguenta mais determinadas regiões da nossa cidade, tanta falta de água, tantos buracos abertos, e você, enquanto vereador, fazer fiscalização, e o morador falou: vereador, o senhor vai pedir para tapar? Já faz 6 meses. Que benefício tem você chegar lá enquanto vereador e falar assim: ó, pedir para tapar o buraco aí, ó, obrigado. Faz 6 meses que esse buraco está aberto, ou que esse vazamento de água está ocorrendo naquela região. Então, eu resumo a minha fala aqui e só peço uma coisa: cumprimento do contrato. É simples. É só cumprir o contrato. E não vir aqui, nessa tribuna, mentir a essa Casa de Leis. Mentir a essa Casa de Leis. Quando diz que, olha, quando eu estou sabendo, 48 horas o buraco, o vazamento é tampado, e até 72 horas eu estou tapando o buraco. Desculpa. Não é mais permissível nós aceitarmos esse tipo de conduta das concessionárias que vêm prestar serviço na nossa cidade. São 23 vereadores, um colégio de 23 vereadores eleitos democraticamente e legitimamente pela população. Minimamente, isso tem que ser respeitado. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Com a palavra, vereador irmão Ozelito. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes dessa casa, imprensa escrita e falada, meu boa tarde. Senhor presidente, uma fala para nós prestarmos aqui conta do que a comissão parlamentar de inquérito, que cuida da questão da água, do esgoto. Eu acredito que várias vezes eu tenho falado aqui, o vereador Márcio, que também faz parte dessa comissão, o vereador Leonardo também faz parte da comissão. Nós temos falado aqui nessa casa, explicado para os vereadores as questões que nós temos tratado. No último dia 22 de março, nós tivemos na Sabesp, nós tivemos uma reunião muito proveitosa, e eu acredito que a gente está avançando bastante, tomando pé de toda essa situação. O vereador acabou de falar com toda razão, a situação ainda é caótica, mas nós temos avançado bastante, temos entendido, começando a entender muita situação da questão do contrato de concessão do esgoto, que com a questão da concessão da água, ele se acaba embaralhando um com o outro. Nós tivemos uma reunião na última quarta-feira, dia 12, aí com a presença não só mais da diretoria da Sabesp, mas também da diretoria da BRK, e na oportunidade o executivo mandou um representante da secretaria o secretário mesmo estava presente, de mobilidade urbana, onde também nos deixou vários esclarecimentos, mesmo também por parte da secretaria de obras, o secretário adjunto, Cazu, mais um outro funcionário. Então foi uma reunião muito proveitosa, mas faltou um representante da SAMA, porque está tendo a SAMA ainda existe, eu pensava que a SAMA já tinha se acabado. A SAMA está mais viva do que nunca, só que não tem nenhum poder, porque através de uma liminar, a BRK acabou tirando a lei que recriou a SAMA aqui. Então ela não tem função hoje, a SAMA, juridicamente, segundo a informação que nós tivemos aqui por parte da diretoria da BRK. Ele falou que hoje quem responde
no lugar da SAMA hoje é a Secretaria de Planejamento Urbano. Para mim foi assim uma surpresa desagradável. Então foi muito proveitosa a reunião que nós tivemos, o pessoal da BRK nos esclareceu a questão de eles eram fiscalizados pela antiga ACESP, e hoje não tem fiscalização. Todos sabemos que existe um valor que a BRK teria que estar depositando para que pudesse gerir a antiga ACESP, que foi tirada. Então, esse dinheiro hoje está ficando sem ter para onde ir. E aí nós marcamos, eu acho que a Arlinda já marcou a próxima reunião, que eu acredito que será no dia 17, né, Márcio? 17 de maio. Ficou para ver se nós íamos conseguir o jurídico da prefeitura, porque tem algumas... Nós temos aqui um contrato de 2002, 2003 da concessão do esgoto, onde hoje quem diz se pode ligar água, vereador, se não pode, é do esgoto. Então tem muita coisa que está errada e nós estamos tentando para que o governo ele se atenha e faça as mudanças, encaminhe para essa casa, para que essa casa possa votar as mudanças que precisam ser feitas na questão do contrato com a concessionária de esgoto, com a concessionária de água. Então, está avançando, nós convidamos, eu mesmo convidei os vereadores que poderiam estar com a gente. Na última quarta-feira, dia 12, nós fizemos a reunião aqui no plenário, porque nós estávamos esperando a participação de outros vereadores, e eu quero já, de antemão, reforçar que nós precisamos, nós estávamos aqui, só eu e o vereador Márcio, que participamos como vereador, mas nós precisamos dessa casa, dos 23 vereadores, para que a gente não pressione só a Sabesp, não só a BRK, mas também o governo, para que faça as mudanças, porque se você colocar de 2002 a 2022, foram 20 anos que se passaram, então muita coisa se mudou nesses 20 anos, então tem algumas partes do contrato que foi feito lá no projeto Sanear, onde a Ecosama assumiu a parte do esgoto da cidade, que já está ultrapassado. Hoje, tudo que você fala na questão da BRK, eles falam, é o contrato. Então, vamos mudar o contrato, vamos ver o que está errado nesse contrato. E eu acredito que o Poder Executivo, através do prefeito, secretário de Jurídico, possa estar encaminhando para que a gente possa tirar aqui uma deliberação. E aí não pode ser só eu, o vereador Márcio e o vereador Leonardo, nós precisamos de todos os 23 vereadores para estarmos juntos e pressionar para que possa funcionar a questão. Nós sabemos hoje, vazamento para todo lado, é problema que a pessoa quer ligar a água e não consegue ligar, a pessoa, muitas vezes moram 4 famílias no mesmo quintal, e aí só consegue colocar um relógio, vereador. Aí aquela briga, porque o familiar que não é mais familiar, que era da família, não quer pagar a conta, mas eles falaram, mas pode colocar 2, 3 economias, mais 3, 4 economia, é na mesma conta. Então precisa o quê? É 4 casas que tem no quintal? Vamos colocar 4 relógios, porque a Eletropaulo, logicamente, que é um outro serviço, mas a Eletropaulo não dificulta em nenhum momento para que ela possa estar colocando lá 2, 3, 4 relógios, cada um no seu CPF, e isso tem dado certo. Então, se está dando certo na questão da Enel, que eu falei, Eletropaulo não é mais, Eletropaulo é a Enel, por que não pode fazer também na questão da Sabesp, na questão da BRK? Então, nós precisamos mais que nunca do apoio de todos os 23 vereadores para que na próxima reunião nós tenhamos força perante o Executivo, perante a Sabesp, perante a BRK, perante, se a SAMA não tem nenhuma serventia, que possa ter alguma coisa, mas nós precisamos ajudar a nossa população através dessa comissão, através dessa casa. Era só isso, senhor presidente. Com a parte, vereador? Com a parte? Sim. Vereador, concordo com tudo que você falou aí. Só que assim, a Sabesp já vem 2 anos já, prometendo, e outra. O povo paga ar, velho. O povo paga ar na cidade, mano. Isso aí é uma falta de respeito com o povo, cara. 2 anos que a Sabesp vem prometendo que vai melhorar a situação da água da cidade de Mauá. 2 anos que a Sabesp assumiu. E até agora não viu nada. Não está cumprindo com nada. A gente quer solução. O povo quer solução, vereador. Solução. Eu estou com você,
Estou com você, os 23 vereadores aqui, eu acho que estão com você também, nessa comissão aí que vocês montaram, você, o Márcio, o Léo, nós estamos juntos, mas nós quer solução. O povo está cansado de pagar água e ar de água, o povo está cansado, porque se vem atrasar as 3 contas do povo, a Sabesp vai lá e corta, é sem boi, não tem ideia, é sem boi. Então a gente está cansado disso daí. Para mim, velho, ou é solução ou troca a empresa. Vereador, eu concordo com o senhor, mas o senhor foi convidado para estar na reunião conosco e não esteve. Então, o senhor está convidado para estar na próxima, e aí, se nós tivermos maioria para, de repente, não se tira uma concessão de uma hora para outra. Quando a Sabesp, em 95, foi trocada da cidade, teve que ter um projeto de iniciativa popular para poder tirar. Isso, se nós nos juntarmos aqui, com certeza, cada um consegue aí 1.000, 2.000 assinatura e consegue. Então, com o vereador na próxima sessão, mas como é apenas uma parte, meu tempo já foi, eu agradeço o presidente, e aí qualquer coisa, se o vereador quiser se inscrever, não sei se o Márcio estava ali ansioso também para falar alguma coisa. Pedi a parte, você me deu. O que acontece, vereador? Eu vou me explicar aqui. Eu não fui na reunião, por quê? Ficar ouvindo ladainha toda hora, irmão, não adianta, eu quero solução, acabei de falar, vereador. Só isso, obrigado. Da minha parte, por encerrado. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito que o vereador Márcio Araújo proceda às chamadas dos vereadores para a votação. Vereador Edmir Jacomossi. Favorável. Alessandro Martins. Favorável. Sargento Simões. Mazinho. Favorável. Eugênio Rufino. Senhor presidente, senhores vereadores, voto favoravelmente toda a pauta da ordem do dia. Apenas um destaque aqui, senhor presidente, para o item 24, que é um requerimento de autoria do vereador Alessandro, com respeito aos equipamentos de ginástica ao ar livre. Eu também já empreitei um requerimento a esse assunto, porque na realidade está sucateado sim, em todos os bairros. Precisa tirar aquilo que não está valendo mais nada, e se for o caso que não vai repor, deixar sem, porque está enferrujado, pode acontecer um acidente de uma criança ali se machucar, precisa fazer. É todos, não é um bairro, em todos os lugares. Acho que faz muito tempo, acredito que o prefeito está atento a resolver esses pormenores, era somente para fazer um comentário sobre isso. Precisa sim, já que tem equipamentos para a prática ao ar livre, das pessoas poder fazer seus exercícios, melhorar lá a sua questão de saúde, que estejam os equipamentos de acordo. Porque tem deles que o mato está tão grande que não dá para saber. Fiz uma foto outro dia onde o mato estava do meu tamanho e o equipamento lá dentro. Então precisa tomar essa linha de reconstrução da cidade, né, que está tendo, e ver essas coisas, que são coisas pequenas. Acredito que o prefeito já deve, se não fez, está designando a equipe da secretaria competente para fazer essa manutenção. Muito obrigado, favorável a toda a pauta. Vereador Giovanni Correia. Favorável 1 e o 28. Júnior Getúlio. Favorável. Jairo Michelangelo. Favorável. Jotão. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Madeira. Boa tarde a todos mais uma vez. Queria aqui, presidente, dar boas-vindas ao Marcos, concursado que começou lá no meu gabinete hoje. E boa sorte a ele nessa nova jornada dele aí, beleza? Sou favorável a toda a pauta da ordem do dia. Zé Carlos Avaera. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Wellington da Saúde. Peço a palavra justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu fico feliz, e hoje eu sou favorável a toda a pauta da ordem do dia, primeiramente, e feliz que hoje é a segunda votação do projeto de lei que foi enviado para essa casa para acertar a dívida com a fundação. E eu fico feliz que, antigamente, a desculpa era que o município tinha uma dívida com eles. E hoje, graças a Deus, e
algumas competências de secretário, prefeito, e vai ser sanada essa dívida. Só que aí agora o feitiço vira contra o feiticeiro. Agora quem vai dever para alguns munícipes e para alguns colaboradores da COSAN e da fundação, agora é a fundação. Certamente, tem funcionário que foi mandado embora há um tempo atrás, e até agora eles falaram, segundo eles, falaram que não tinha como pagar, porque o município tinha uma dívida. Tinha fundo de garantia que eles descontaram de 2017 e 2018 dos funcionários e não foi debitado. Então, certamente, agora, eu acho que a fundação vai ter a nobreza de acertar todo o tempo de casa, os fundos de garantia que os funcionários precisam, que é um direito deles, que foi descontado, e o reajuste salarial que eles estão em débito. Segundo eles, a desculpa deles era que o município estava em débito com ele e não como acertar isso. Mas agora o município não deve nada. E já faz um tempo que o município paga à fundação todas as coisas mensalmente. Desde já agradeço, obrigado a todos, Deus abençoe. Amém. Leonardo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, favorável a toda a pauta da ordem do dia, fazer uma ressalva aqui, um projeto que está vindo do Poder Executivo, o item 13, que trata do programa Emprega Mauá. Nós também, de encontro a essa preocupação que o Executivo está tendo de geração de emprego, fortalecimento do emprego aqui na cidade de Mauá, buscar diretrizes para incentivar e inserir, principalmente as pessoas no mercado de trabalho. Essa casa aprovou um projeto da nossa autoria, lá em novembro do ano passado, que fortalece o emprego local. As empresas que se instalam aqui na cidade de Mauá devem dar prioridade ao cadastro de pessoas mauenses, pessoas da cidade de Mauá, que procuram o centro de trabalho aqui da cidade de Mauá. Então, fazer uma ressalva a esse projeto importante e dizer também que essa casa também saiu na frente para ajudar e contribuir com essa questão do emprego aqui na cidade de Mauá. Fazendo só essa ressalva ao item 13, favorável a toda a pauta da ordem do dia. Vereador Simal. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Senhor presidente, também voto favorável a toda a pauta da ordem do dia. Só faço uma breve ressalva, na verdade, uma gratificação ao meu amigo Nego Emerson, que está aqui presente, que semana passada estivemos juntos lá no podcast Mauá, e abrindo as portas para outros vereadores também poderem aí levar os fatos e acontecimentos da cidade. Achei super importante isso. Ele vai ceder também os convites a outros vereadores. E acho que é muito importante que a gente possa levar conhecimento da população daquilo que a gente vem enfrentando, daquilo que a gente vem trabalhando para a melhoria da cidade. Então fica aqui minha gratidão pelo convite e o prazer de estar lá cada noite com vocês. Vereador Irmão Zelito. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Renan. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Ricardinho da enfermagem. Justificativo de voto. A palavra, vereador. Senhor presidente, só para eu entender aqui, para ver se eu não estou viajando. Quem que é o presidente da comissão de água aí? O vereador Zelito. Tá. O vereador colocou aqui, na boa, nada contra... Só questão de ordem, que tem duas. Tem a comissão de acompanhamento do saneamento básico, entra água, lixo, esgoto, e aí mais o Zé Carlos Nova Era e o vereador Madeira faz parte. Não, aqui o vereador Zelito se referiu, vereador. Tá. Quem que é o presidente? Vereador Zelito, tá. Só para eu entender, é uma questão de entendimento. Vossa Excelência disse que a função da SAMA agora é feita pelo planejamento urbano, é isso? Foi o que os técnicos da BRK nos informaram. A partir do momento que foi nomeado a SAMA como fiscalizadora da BRK, eles entraram com uma liminar e derrubaram essa atribuição da SAMA, e que eles estão em vias de fazer um acordo com o Executivo antes que seja julgado o mérito. Porque, e aí, se for julgado o mérito, cai totalmente
Isso, então, eles têm uma liminar que está hoje suspendendo a fiscalização, no caso, a SAMA fiscalizar a BRK. Que tirou os poderes da SAMA. Certo. E que a SAMA hoje ela não tem efeito nenhum. Na questão da fiscalização da BRK. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. A situação está cada vez mais complicada. Isso aqui é extremamente sério. Extremamente sério. Extremamente sério. Porque a atribuição do planejamento urbano em fiscalizar a BRK, em fiscalizar a SAMA, isso me deixa minimamente preocupado com essa informação. Esse vereador estará tomando as devidas providências nesse sentido, porque a gente precisa saber a legalidade disso, tá certo? Qual que é a legalidade disso aqui? Tá certo? Precisa saber qual que é a legalidade, tá? A legalidade disso, tá? Volto a dizer, isso não é nada contra Vossa Excelência, pelo amor de Deus. Isso aqui é a informação que nos trazem, tá certo? Essa informação, ela precisa ser vista, eu preciso saber se o planejamento urbano tem essa atribuição, por vias de lei, tá certo? E saber esse efeito com que a SAMA perde essa eficiência no trato daquilo que ela está lá para isso. Algumas atribuições da SAMA, nós votamos aqui. Então, se é votado aqui, precisa minimamente valer aquilo que nós votamos. Salvo engano, nós votamos aqui um mandato para o superintendente da SAMA. Ou não? Não é isso? Votamos um mandato para o superintendente. E vem uma liminar e invalida todo o trabalho. Muito estranho isso. Mas nós vamos trabalhar dentro daquilo que é a atribuição do vereador para que essas correções elas sejam revistas. Pode ter certeza disso, tá certo? Senhores vereadores, sou favorável a toda a pauta da ordem do dia. Vereador Samuel. Justificativa de voto, presidente. Com a palavra, vereador. Primeiramente, eu quero ser favorável a toda a pauta da ordem do dia e os requerimentos oriundos do grande expediente. E quero aqui também exaltar a enfermagem, parabenizar a ministra da Saúde, parabenizar o nosso presidente, que convidou o ex-BBB César Black, que é um enfermeiro que representa a enfermagem e que, sem dúvida nenhuma, a enfermagem do Brasil ganha, sem dúvida nenhuma, com esse aumento do piso salarial. É uma luta desse vereador aqui na Câmara Municipal de Mauá, lutando. Eu sempre disse nas redes sociais e questionei que eu não era a favor do 30 horas e que sim, eu sou a favor do piso salarial, que é o aumento para toda a equipe de enfermagem, que nesse período de pandemia mostrou para o Brasil e para o mundo que a saúde pública, que os profissionais de enfermagem merecem, sem dúvida nenhuma, esse piso salarial. E através desse piso salarial, a cada auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e obstetra, sem dúvida nenhuma, teremos dentro das nossas residências mais saúde e qualidade de vida. Diversos profissionais de saúde não precisarão jamais trabalhar em 3 empregos, com jornada de serviço carregada, super acúmulo de problemas psicológicos. Então fica aqui o meu viva a enfermagem, minha saudação a todos aqueles que ajudaram e montaram, sem dúvida nenhuma, esse palco importante para todos os profissionais de enfermagem. Valeu. Vereador Vaguinho do Zaira. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Vereador Pastor Valdeci. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Vereador Neicar. Favorável a toda a pauta da ordem do dia. Vereador Wiverson Santana. Favorável, toda a pauta da ordem do dia. Sim. Vereador Sargento Simões. Na verdade, não seria nem uma justificativa de voto, presidente. Não sei nem qual a nomenclatura aqui, né? O adjetivo que se dá. Sobre o item 9, eu votei a favor, tá? Mas eu tenho uma dúvida aqui que não sei se o doutor Renan Pessoa, como presidente da CCJ, pode me informar, ou Vossa Excelência como presidente, ou qualquer um dos vereadores dessa Casa de Lei.
Eu votei a favor, eu acho que a dívida tem que ser paga, né? Parece que são 72 vezes, ou 74 vezes, alguma coisa de 1 milhão e pouco, eu acho que tem que ser paga. Mas para eu votar favorável novamente, eu tenho uma dúvida. A prefeitura, ela é obrigada a ficar com a fundação esses 72 meses? Ou seja, enquanto essa dívida não for exaurida, não for paga, esse serviço tem que ser continuado? Ou se o serviço não estiver atendendo às necessidades da nossa população, pode-se abrir uma nova licitação? Se alguém puder me dar essa informação, por gentileza. Senhor presidente, Repete aí, sargento, por favor. A dúvida, meu querido presidente da CCJ. Existe uma dívida. Essa dívida, ela já vem lá de trás, ok? Se chegou a um acordo, a quem eu quero parabenizar o governo por isso, né? É algo que tem que ser resolvido, e está sendo pago em 72 meses, se eu não estiver enganado. Estamos falando em 6 anos, né? 6 vezes 10, 60, 6 vezes 2, 12, 72 meses. Em 6 anos paga-se a dívida. A minha dúvida é o seguinte, a prefeitura é obrigada a ficar com a Fundação Casa esses 72 meses, ou digamos que no 35º mês... Fundação Casa não, né? Desculpa, estou com Fundação Casa na cabeça. Fundação ABC. A prefeitura é obrigada a ficar com a Fundação ABC até que toda a dívida seja exaurida, ou se, por exemplo, daqui a 12 meses, a 24 meses, o serviço não tiver contento e o contratante, né, no caso, quiser trocar, substituir a contratada através de um novo processo. Você quer dizer, né? A OS, sim. Pode haver essa troca ou não? Ou tem que pagar tudo que deve para depois fazer uma nova licitação? A gente é obrigado a ficar com a OS os 72 meses ou não? A negociação é da dívida que está aberta, não que vem para frente. Então, se daqui um ano quiser trocar o OS, não vejo problema. Perfeito. Então, uma coisa não está ligada à outra. Não, é ligado só à dívida que é anterior. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu voto a favor de toda a pauta e gostaria de falar sobre o requerimento de número 18. Ô, sargento, deixa eu falar dessa pauta que você questionou da fundação, que eu acho que é importante esse debate, que quando o prefeito, que eu também parabenizo por quitar essa dívida com a fundação, eu acho que agora o próprio Poder Executivo, a Secretaria de Saúde, tem que se atentar, porque a fundação ela tem poder pleno sobre a nossa cidade. Veja bem, é poder pleno. Qualquer empresa que vá prestar uma licitação ou vem prestar um serviço para o município de Mauá, ela não presta conta e nem procura a prefeitura, ela procura a Fundação ABC. Então, ao meu ver, esse TAC que foi paralisado, que agora está dando continuidade conforme a dívida que estão sanando, o fator mais importante dentro desse contrato da Fundação é tirar todo esse poder pleno que a Fundação tem sobre nossa cidade. Então, isso aí que realmente está fazendo o nosso município ter um desserviço, porque hoje a Fundação, ela presta um desserviço na nossa cidade. Isso não é só a Câmara avaliando, a população da nossa cidade avalia esse desserviços. O vereador Ricardinho da Enfermagem, por diversas vezes, usou essa tribuna, questionando sobre o repasse que o Mário Covas recebe e toca muito bem o Estado, e o repasse que a Fundação recebe e toca o serviço de má qualidade na nossa cidade. Então fica aqui o meu alerta, registrado no anexo dessa casa, que realmente a Fundação tem poder pleno sobre esse contrato e essa cláusula tem que ser realmente melhor avaliada. Ô, sargento. Sim? Parte. Claro. Até para entender que já foi tentado retirar a troca da OS e não conseguiu, porque a fundação entrou com uma liminar na justiça e de acordo com a dívida, na época, acho que foi em 2019, Samuel, é isso aí, não foi? 2019. E não conseguiu trocar porque tinha essa dívida. Agora, entende-se que parcelando não tem mais problema. Perfeito. E eu quero finalizar, presidente, para falar sobre o requerimento do nobre vereador Ricardinho da Enfermagem. Por 2 vezes nós falamos sobre abrir uma SEI aqui nessa Casa de Leis, sobre esse consórcio de empresas de Mauá Luz, né? A quem eu sempre apelido de Mauá Escuridão. Quem sabe não seria a hora, né, dessa casa repensar e se abrir essa SEI, né? Porque é requerimento em cima de requerimento, é problema em cima de problema e nada se resolve, né? Então, quem sabe aproveitando esse requerimento do nobre vereador, a gente poder voltar essa discussão, porque o povo não aguenta mais
pagar por um serviço que não é entregue, que é a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Eu voto a favor de toda a pauta, presidente. Senhor presidente, todos os itens apresentados hoje na sessão foram aprovados. Aprovada toda a pauta da ordem do dia e todos os requerimentos oriundos do grande expediente. E não havendo mais matéria a serem discutidas e votadas na ordem do dia, declaro a mesma encerrada e passamos destinado ao horário de explicação pessoal. Quero aqui... Me dá a palavra, vereador. Quero aqui parabenizar o Márcio Araújo, que foi aniversário no dia de ontem. Vereador Vaguinho foi na sexta-feira. E já aproveito para convidar para o meu aqui no sábado, lá na chácara, servidores. Com a palavra, vereador Mazinho. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu queria, não sei, o vereador Mãozelito, ele não está na casa, mas eu não sei se o Márcio, se ele pode me fazer responder. Segundo a orientação de vocês, foi tida uma conversa nessa reunião que tem uma liminar. Vocês teriam algum número desse processo, alguma coisa, vereador? Eu acredito que a secretaria que teve no dia realizando a ata, ela tem esses números para vocês. A única coisa que ele nos relatou foi isso. Eles entraram com pedido na justiça e está suspenso a função da SAMA poder fiscalizar os trabalhos realizados pela BRK apenas. Então, a SAMA continua com a função de fazer a mesma fiscalização pela Sabesp, né? Esse processo ainda não foi julgado e eles têm uma reunião, se eu não me engano, 30 de maio, agendado com o governo, para ver se consegue chegar num acordo sem precisar terminar todo o processo judicial e assim se eles chegarem em um acordo. Mas, de fato, está suspenso e em Mauá a fiscalização voltou para a secretaria mencionada pelo vereador Ozelito. Obrigado, vereador. Eu só gostaria de pedir para, se possível, vou pedir por escrito, o número desse processo para a gente dar uma olhada. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Madeira, segundo secretário, que verifique se há mais vereadores inscritos para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra em tribuna. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o horário destinado à explicação pessoal. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de abril de 2023, terça-feira, às 14 horas, nesse mesmo local.